grande terremoto de magnitude 7,9 graus na escala Richter atingiu o centro da Turquia e o noroeste da Síria nesta segunda-feira, deixando milhares de mortos e muitos feridos. Nós vamos agora direto para a Europa conversar com o nosso correspondente internacional Luca Bassani para entender melhor sobre esse terremoto. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. Quais são as últimas informações que você tem aí sobre esse terrível terremoto, Luca? Bom dia, Cláudia, a todos que nos acompanham. Realmente uma notícia devastadora após o terremoto que aconteceu por volta das 4 da manhã, horário local na Turquia, e já vitimou 1.700 pessoas, segundo as autoridades turcas. Só para que tenham uma noção, um terremoto que acontece durante a madrugada, ele é muito mais letal do que um que acontece durante o dia, exatamente pelas pessoas estarem nas suas casas e o número de vítimas embaixo dos escombros ir aumentando à medida que essa mega operação de resgate, ela também vai aglutinando todas as forças internacionais que estão dispostas a ajudar, como nós vimos já muitos líderes europeus, o primeiro-ministro de Israel e também o próprio presidente Zelensky. Até agora são 1.600 pessoas, 1.700 pessoas, o número mais atualizado, que morreram em dois terremotos principais, um de 7,9 na madrugada e outro de 7,6 há cerca de uma hora. Portanto, então, ainda esse segundo terremoto tem vitimado pessoas nessa região que fica na parte central da Turquia, mais ou menos na cidade de Gaziantep, uma cidade muito populosa, 2 milhões de habitantes, e não muito distante também da Síria, onde nós temos a cidade de Alepo, que já foi historicamente uma das cidades mais destruídas pela guerra na Síria, principalmente naqueles 4 anos entre 2012 e 2016, e agora, na sua reconstrução, está sofrendo com essa catástrofe natural. O número de vítimas ele é maior do lado turco, por conta da população ser maior, mas de qualquer maneira o tremor foi tão forte que foi sentido também em outros países, como o próprio Líbano, que está ao sul da Síria, a ilha do Chipre, no mar Mediterrâneo, enfim, é um dos terremotos mais fortes da história da Turquia, o mais forte desde 1939, quando naquela ocasião 32 mil pessoas morreram. A gente vê que as autoridades turcas estão correndo contra o tempo para fazer com que essa operação envolva mais voluntários e tenha todos os meios financeiros necessários para salvar as pessoas. Nós sabemos que cada minuto conta para aquelas pessoas que estão soterradas, estão embaixo dos escombros, ao mesmo tempo que esses números aumentaram bastante desde o começo das primeiras contabilizações aí dos mortos. Começou com 500 pessoas, hoje pela manhã, quando acordamos aqui na Europa, agora já está próximo da faixa de 2.000, e considerando o número de feridos e também de desaparecidos, esse número pode se tornar ainda mais catastrófico, lembrando que a Turquia já passa por uma crise econômica, inflação de 84%, há eleições no país e agora mais essa tragédia natural que faz realmente o país ficar mobilizado para tentar ajudar da melhor forma possível as vítimas. O presidente Erdogan disse também que durante esse período disponibilizará todo o staff médico necessário e não poupará esforços para salvar as vítimas. Lembrando que essa região é de encontro de placas tectônicas. Nós temos a placa da Anatólia, onde está a Turquia, e a placa da Arábia, onde está a Síria, e, portanto, a atividade sísmica não é incomum na região, mas nessa proporção, considerando que os terremotos mais fortes da história foram por volta de 9 graus na escala Richter, um terremoto de 7,9 realmente é muito letal, e a gente vê pelas imagens fortíssimas que o estrago também nas cidades foi praticamente total, com prédios caindo, desabando, e o que dificulta ainda mais o trabalho de todos os paramédicos, bombeiros, o exército e as forças policiais que têm trabalhado por horas para tentar salvar o maior número de pessoas. O trabalho fica mais difícil porque aconteceu à noite, né? Até chegar o dia, encontram mais mortos ainda, né, Luca? E esse abalo sísmico teve o seu epicentro aí na Turquia, mas ele também foi sentido na Síria, no Chipre, no Líbano, em Israel e no Iraque. Nesses outros países também houve mortos? Você já tem essa informação? Pelo que nós sabemos, Cláudia, ele foi sentido em todos esses países que você listou, mas os mortos estão concentrados quase na sua totalidade entre a Turquia e a Síria. É importante também mencionar que o país passa pelo inverno, assim como todo o hemisfério norte, está muito frio aqui na Europa e lá também, portanto, muitas das vítimas tiveram que esperar do lado de fora com neve por muitas horas até os primeiros bombeiros, os primeiros policiais chegarem, e agora a gente vê que os esforços
desse grupo de médicos tem sido exaustivo, se considerarmos que começou por volta das 4 da manhã, 5 da manhã, até agora, que já é por volta das 2 da tarde lá, então é quase aí 12 horas daqui a pouco completando de trabalhos intensos, e a dificuldade de a gente passar uma perspectiva positiva, considerando o tanto de pessoas que ainda está embaixo dos escombros. O presidente Erdogan a maior tragédia que aconteceu no país quando ele é presidente, portanto, ele está tentando fazer o máximo para auxiliar muitos países, como o próprio Israel, a Ucrânia, os Estados Unidos, a Alemanha, já se disponibilizaram a enviar médicos, enviar dinheiro, enviar também todo o equipamento que for necessário para que consigam retirar as vítimas debaixo dos escombros e também reconstruir a cidade. A gente vai continuar acompanhando essas atualizações muito tristes do número de vítimas. Elas têm se tornado cada vez mais rápidas agora com a intensificação dos trabalhos dessa mega operação de resgate, mas infelizmente as notícias não são nada positivas. O frio por lá está intenso, como você afirmou, pelo jeito aí também, eu estou vendo neve aí no topo do seu microfone. Também está muito frio por aí, né, Luca? Agora, com esse acontecimento, já está menos 2 graus aqui, segundo me informaram. O Felipe está falando aqui para mim. O Luca, está muitas informações ainda chegando. Cada vez o número de mortos vai sendo atualizado. Infelizmente, está aumentando de uma forma que não se espera, né? Mas infelizmente é assim. Após um terremoto, vai se descobrindo os estragos muito tempo depois também. Em relação à ajuda, já está se falando em alguma ajuda para enviar para essas pessoas, para quem sobreviveu e está precisando de ajuda por lá? Sim, inclusive talvez a própria iniciativa da construção de hospitais de campanha, afinal são mais de 5.000 pessoas feridas e os hospitais da região não têm a capacidade para lidar com esse número de feridos, considerando que são ferimentos graves. Muitas dessas pessoas, elas vêm com grandes ferimentos, provavelmente hemorragias internas por terem ficado soterradas por muito tempo, dificuldades na respiração. Então, a ajuda médica vai ser aquilo que os países europeus estarão mandando de maneira inicial, o próprio Estado de Israel, não só médicos, mas também equipamentos médicos e também a própria questão de reestabelecer a energia elétrica nessas cidades, porque com o terremoto grande parte dessas estruturas também foi destruída, postes e outras estruturas que fazem parte mesmo da vida das pessoas nas cidades. A grande dificuldade que se tem nesse momento é a questão econômica. Nós sabemos, como eu disse, que a Turquia passa por uma grave crise inflacionária, mais de 80% de inflação nos últimos 12 meses, além também das dificuldades que o país tem enfrentado por conta da guerra na Ucrânia. Todo esse o efeito econômico que isso causa dificulta o país para se reconstruir. Portanto, a ajuda financeira de órgãos como as Nações Unidas, também a União Europeia, vão ser fundamentais. Inclusive a Turquia, que faz parte da OTAN, teve hoje já uma fala do secretário-geral do bloco, Jens Stoltenberg, que mandará tudo aquilo que for necessário, até mesmo os médicos que trabalham para a organização militar e aqueles soldados para poder ajudar nessa operação de resgate. Nós sabemos que as forças militares, forças policiais são essenciais nas operações de resgate quando há muitos escombros, como é o caso desse episódio, onde pelo menos 34 prédios foram completamente destruídos pelos tremores. É uma situação muito difícil e, como sempre, a gente vai continuar acompanhando e atualizando esse número que, recapitulando, já é de mais de 1.700 pessoas mortas. Luca, teve um terremoto principal aí, que foi esse de 7,9, mas depois estão acontecendo outros após esse, inclusive um segundo, parece que foi de 7,6, uma magnitude também muito grande, né, e que pode causar mais estragos ainda. Gostaria de saber de você, você já viajou por muitos países, você já viu algum terremoto, já presenciou, você viajou mais de 100 países, né, Luca? Em alguns desses já viu alguma situação tão dramática assim de um terremoto? Olha, eu já passei uma situação de terremoto quando estava no Afeganistão, um terremoto de 5,3 na escala Richter. Acordei à noite desesperado, graças a Deus não aconteceu nada de pior, de destruição, mas ele foi sentido e destruiu casas mais próximos do epicentro. Aquilo que a gente vê que países que têm dificuldades no aspecto econômico ou onde as moradias não são preparadas para esse tipo de evento acabam sofrendo muito mais. Até recapitulando o episódio que aconteceu no terremoto do Haiti em 2010, naquela ocasião 160 mil pessoas morreram, considerando também que foi um terremoto forte de 7,0 na escala Richter
e o Haiti é um dos países mais pobres do mundo. No caso da Turquia, um país emergente, tem uma estrutura um pouco melhor, mas ao mesmo tempo não é comparável com países como o Japão, que tem toda uma estrutura anti-abalo sísmico por conta de ser um país rico, onde tem muita pesquisa relacionada a isso. Então, o número de vítimas tende a se tornar maior à medida que as operações vão continuando, e também, cronologicamente falando, vemos que teve esse primeiro sismo principal de 7,9 às 4 da manhã, seguidos por dois de um 6,3, de outros 5,6, 20 minutos, meia hora depois, e agora, um pouco antes do almoço, há cerca de uma hora e meia atrás, nós vemos que teve um outro de 7,6 aí a cerca de 100 quilômetros do primeiro ponto. Então, a atividade sísmica continua de maneira forte e atrapalha, obviamente, todos os trabalhos de resgate e de possível salvamento dessas vítimas que estão ainda embaixo dos escombros, precisando de hospitais, precisando de leitos, precisando de toda essa ajuda que a comunidade internacional promete dar o mais rápido possível para evitar com que esses números cheguem a proporções catastróficas. Muito bem, Luca, vai se aquecer que está bastante frio que a gente está vendo aí. Depois a gente volta a conversar contigo para entender melhor as consequências desse terrível terremoto que aconteceu hoje na Turquia. Obrigada, até mais, Luca.